Amém? Tenho certeza que ainda sairá mais abençoado dessa manhã nesse lugar, irmãos. Abre comigo a palavra do Senhor. Vamos direto para a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, Evangelho de Marcos. É o que eu quero compartilhar com você nessa manhã. O Evangelho de Marcos, capítulo 8. Palavra do Senhor, Marcos 8, 21. É o texto da palavra desta manhã. Marcos 8, 21. Tenho certeza que essa palavra falará aos nossos corações, amém? Tem palavras que o Senhor nos dá em meio a pressões da vida, é isso? Assim como louvores, muitos louvores foram escritos em meio a pressões da vida, a situações que ali a pessoa que estava escrevendo o louvor, ele estava passando naquele momento. A palavra que Deus nos dá não é diferente, irmãos. Às vezes nós estamos passando determinadas situações e Deus vem com uma palavra, amém? Para fazer o quê? Nos trazer paz, nos trazer o entendimento que Ele está no controle de tudo, amém? Marcos capítulo 8, versículo 21, quem achou que amém? Amém. Podemos fazer a leitura ou tem alguma misericórdia? Nenhuma misericórdia? Diz assim o texto, Marcos 8, 21. Ele lhes disse, ele quem? Jesus, irmãos. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Fez uma pergunta a Jesus. Versículo 22. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus lhe perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Versículo 25. Mais uma vez Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado, não entre no povoado. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. É a tua palavra que nos sustenta, é a tua palavra que nos deixa de pé, é a tua palavra que nos dá direção, nos fortalece. E nós te pedimos nessa manhã que a tua palavra, Pai, ela venha de encontro aos nossos corações, ela encontre morada nessa manhã, Pai, na nossa vida, que possamos ter a certeza que quando sairmos desse culto, Pai, a presença do Senhor, Pai, foi manifesta através do teu Espírito nessa palavra. E a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Tema da palavra de hoje: ainda não entendem. É isso mesmo, ainda não entendem. Esse texto que nós lemos aqui, irmãos, de Marcos 8, ele faz parte do contexto de todo o capítulo. Por quê? Porque Jesus estava num processo de ensinamento com seus discípulos. Jesus estava fazendo aqui um discipulado. Jesus estava fazendo aqui, um curso rápido de liderança, de preparo com os seus discípulos. 3 anos e meio Jesus estava preparando 12 homens para dar continuidade naquilo que seria o início da igreja. Nós sabemos que ficou para trás, mas 11 permaneceram firmes com entendimento. Jesus, então, ele usa esse capítulo 8 de Marcos para nos dar um entendimento de um processo. O texto que nós lemos mostra Jesus curando um cego. Ele entra em Betsaida, uma cidade, e logo que ele entra na cidade, as pessoas trazem um cego até a presença dele e falam: curem esse homem. Jesus, irmão, não tomou nem um copo de água. Jesus, não deu tempo nem de Jesus respirar direito, e já chega uma pessoa e fala assim: tem um cego aqui, coloca as mãos sobre ele e cura ele. E o que Jesus faz? Jesus coloca então
as suas mãos sobre os olhos do cego. E Jesus lhe faz uma pergunta para o cego: o que você está vendo? Aquele cego responde: eu estou vendo pessoas, mas elas parecem árvores. Jesus entendeu que aquele homem não estava vendo nitidamente. Aquele homem ainda não havia sido curado num todo. Irmãos, esse é o único texto da Bíblia, o único milagre de Jesus que é feito em 2 etapas. Jesus, ele ora 2 vezes pela mesma pessoa, pelo mesmo milagre. É o único, você não vai encontrar outro relato na Bíblia. É o único. Aquele homem, ao toque de Jesus, ele não fica curado 100%. Jesus então faz a pergunta, ele fala: não estou vendo vultos, estou vendo pessoas como se fossem árvores. E Jesus vai e coloca novamente a mão nos olhos dele. Então aquele homem é 100% curado. 100% curado. Irmãos, Jesus, ele finaliza aqui o texto no capítulo 8, no versículo 26, dando uma ordem para aquele cego, para que ele não voltasse para dentro de Betsaida, ele não entrasse novamente na cidade, porque foi necessário que Jesus o tirasse para fora da cidade, do povoado, para realizar o milagre. E Jesus fala: você não pode voltar lá para dentro novamente. Há uma ordem expressa para aquele homem. E como eu disse a vocês, queridos, esse texto aqui, ele faz parte dos outros 4 relatos da Bíblia, do capítulo 8 de Marcos. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Aqueles discípulos não estavam conseguindo entender os ensinamentos de Jesus. Esse milagre, ele faz parte do processo de ensinamento. E esse milagre relata exatamente qual que era a posição de aluno que aqueles discípulos estavam. Porque Jesus estava falando, Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava fazendo maravilhas, e mesmo assim os discípulos não conseguiam entender o que Jesus estava querendo passar, qual que era a essência da mensagem. E isso, meu irmão, me faz um entendimento. Parece com a gente isso aqui. Esses discípulos parecem comigo e com você. Ou então só comigo, mas de conta que só tem eu de pecador aqui, o restante é tudo santo. Esses discípulos aqui, irmãos, eles têm as mesmas características que nós. Estamos vivendo milagre, estamos vivendo provisão, estamos vivendo resposta de oração, estamos vendo pessoas sendo curadas, estamos vendo pessoas tendo suas vidas transformadas, e muitas vezes estamos como esses homens, como esses discípulos, não entendendo qual é o propósito de Jesus para mim e para você, igreja. Deus, Ele quer nos ensinar nessa manhã. Nós precisamos entender qual é o meu e o seu propósito nessa terra. Irmãos, eu estou cansando de falar isso aqui, mas eu vou falar de novo. Eu e você não fomos chamados para trabalhar e pagar boletos. Vocês já me ouviram falar isso aqui muitas vezes. Mas parece que as nossas preocupações são sempre as mesmas. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus tem um propósito para cada um de nós, e nós precisamos sair da esteira. Sabe o que é esteira? Você está correndo ali no mesmo lugar. Está ficando com o físico preparado, está perdendo peso, está ganhando uma boa saúde, mas você ou nós não saímos do lugar. Ou então aquele ratinho que fica correndo naquela rodinha e corre, corre, corre e não sai do lugar. Irmãos, nós precisamos entender o que Deus tem conosco, qual é o propósito para mim e para a sua vida, e para isso nós precisamos ter os nossos olhos abertos. A tua profissão tem louvado ao Senhor? As suas atitudes fora da igreja têm louvado ao Senhor? As suas atitudes como pai, como mãe, como filho,
filho, tem adorado e louvado ao Senhor? Ou vocês ainda não entenderam? Um dos 4 relatos do Marcos 8 expressa a multiplicação dos pães. Jesus então está caminhando pelo deserto. Se você ler Marcos 8, versículo 1, vai falar esse primeiro relato. Jesus caminhando pelo deserto, uma multidão seguindo a Jesus. 3 dias depois, Jesus precisava dispersar aquela multidão, e Jesus falou assim: esse povo, ele não tem nem condições de voltar o caminho para trás, porque eles não têm comida, eles estão com fome, esse povo vai desfalecer pelo meio do caminho. Jesus olha para os discípulos dele e fala assim: dai vós de comer. Os discípulos olham para Jesus e falam assim: Senhor, você está brincando, né? Como nós vamos dar de comer para essa multidão aqui? Tem mais de 4.000 pessoas aqui. Aqui não tem padaria, não tem iFood, não tem loja de conveniência. Como nós vamos conseguir tanta comida para dar para esse povo? E Jesus, ele continuou: dai-lhes vós de comer. Parece que às vezes o Senhor, ele tem senso de humor com a gente. Parece que aquilo que é a nossa maior escassez, a nossa maior falta, nós ouvimos do Senhor: dá-lhe de comer. Dê a Ele. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Uma vez em São Paulo, sabe aquele dia, irmãos, que a conta assim, ela está recheada de zero, mas era só zero mesmo, irmãos. A conta estava zerada. Se eu tivesse naquele dia ali R$20 no bolso, eu acho que era muito. R$20 ainda dava para fazer uma festa. Eu falei: eu tenho R$20, eu preciso trabalhar o dia inteiro dirigindo. Eu falei assim: eu já sei, eu vou parar aqui no Habib's, eu vou comprar algumas esfirras, porque daí dá para me comprar, né, pelo menos uma quantidade boa de esfirra, e eu então vou me alimentar, vou conseguir passar o dia, e assim, nem água eu beberei. E assim foi. E aí, irmãos, eu passei, peguei aquelas esfirras, eu falei: Senhor, glória a Deus, obrigado por essas esfirras, aquele cheiro, irmãos, de esfirra subindo assim para quem está com fome. Você entende isso? Sabe aquele cheiro de esfirra subindo, você com fome? Aí eu parei no farol, veio uma família e falou assim: eu não quero dinheiro. Eu não quero nada de dinheiro. Você tem alguma coisa para mim comer? Irmãos, eu olhei para a esfirra, olhei para a família, olhei para a esfirra, olhei para a família, olhei para o meu estômago. Eu falei: tenho. Eu tenho uma esfirra para te dar. Eu tirei uma esfirra e dei todas as outras para aquela família. Aí você pensa: eu poderia negar. Eu poderia falar assim: mas eu estou com fome. Mas eu tenho uma necessidade. Eu vou trabalhar o dia inteiro e eu dependo dessa comida. Mas às vezes, irmãos, parece que Deus vem nos provar na nossa escassez, naquilo que está realmente, sabe, no nosso limite. Esses dias aqui na sala de oração nós estávamos orando, porque já terceiro mês seguido que nós ganhamos uma cesta básica, e glória a Deus, nós não tínhamos para quem doar essa cesta básica, porque as pessoas que estão aqui junto conosco não têm tido essa necessidade. Mas nós tínhamos uma cesta básica e nós estávamos orando. Eu estava orando, eu falei: Senhor, prepara pessoas para que a gente possa compartilhar o que a gente está ganhando. Nós temos já a provisão, mas ainda não temos para quem doar. Mas você pode fazer: mas se você sair na rua aí, você não vai faltar gente para você doar. Mas eu creio, meus irmãos, que tudo que Deus coloca nas nossas mãos tem um propósito. Não é dar por dar, mas entender que aquilo, aquele recurso que chegou na nossa mão tem um fim, para que Deus quer entregá-lo. E uma sexta-feira eu saí daqui, irmãos, estava chuva, estava chovendo muito. Sabe que dia frio,
recente isso. Quando eu cheguei aqui no farol da Antélio Gazeta, eu parei no meu carro, no farol, quando eu olho, tinha uma família. Pai, mãe, duas criancinhas na chuva, vendendo bala. E eu olhei e falei assim, eu preciso parar. Eu preciso parar, porque essa família não está vendendo se eles não tivessem uma necessidade. Parei meu carro na Antélio Gazeta, desci e falei, como que está a tua casa? O que está te faltando? Eles falaram assim, faltando isso. Eu falei assim, por isso você está aqui vendendo? Ele falou, estava lá a esposa, as duas criancinhas pequenininhas, irmãos, 5 aninhos, 4 anos, pequenininho. Aí eu voltei aqui na igreja, peguei a cesta básica, parei no Compre Bem, comprei um monte de bolacha, comprei um monte de coisas para as crianças, parei ali e abençoei aquele recurso que nós tínhamos recebido, nós compartilhamos. Sabe o que isso nos dá entendimento? Que todos os recursos que chegam na nossa mão têm um propósito. A oração foi, Deus está falando para nós, Senhor, nós precisamos de alguém que realmente precisa para ser abençoado. E aquela família foi abençoada. Eu falei assim, como você vai fazer para levar? Porque eu ainda ia levar ele embora. Ele falou assim, fica tranquilo, tudo que eu precisava já está aqui. E aquela família, eu vi eles arrumando as coisas para ele ir embora. Então, os recursos que chegam nas nossas mãos têm um propósito. No nosso momento, às vezes, de escassez, irmãos, Deus nos prova o nosso coração. Jesus estava provando os seus discípulos, dai-lhes voz de comer. Sabe o que Jesus queria mostrar para eles? Se eles estavam entendendo que Jesus era o verdadeiro provedor deles. Sabe o que Jesus queria ouvir de seus discípulos? Senhor, vamos orar e o milagre vai acontecer. Sabe o que eles falaram para Jesus? O que nós vamos fazer? Tem padaria, como nós vamos virar pão aqui para dar para os povos? Aí Jesus faz a pergunta, o que vocês têm no meio de vós? Alguns pães e alguns peixes. Alguns pães e alguns peixes para 4.000 pessoas não é nada, irmãos. Mas alguns pães e alguns peixes nas mãos de Jesus pode atender 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, pode atender uma cidade. Nós precisamos entender, irmãos, qual é o Deus que nós servimos. Se nós, irmãos, confiássemos verdadeiramente aquele que nos chamou, que está nos treinando, que está nos capacitando, que está, sabe, nos ensinando, nós pararíamos de reclamar mais e passaríamos a crer mais. A crer mais. Jesus fala para aqueles discípulos, vocês ainda não entenderam. Irmãos, aqueles discípulos viram os pães multiplicarem, viram os peixes multiplicarem, viram cestos sobrando com comida e ainda assim não foi suficiente. O segundo relato do texto de Marcos 8 mostra os fariseus duvidando e pedindo um sinal. A continuação de Marcos vai mostrar que Jesus chega próximo dos fariseus e os fariseus pedem um sinal do céu. Esses fariseus aqui às vezes parecem comigo. A nossa incredulidade vive nos instigando a pedir sinais. Pastor, eu não posso pedir sinal? Pode. Gideão fez. Pastor, eu posso pedir sinal? Pode, querido. Deus vai te sinalizar, Deus vai te responder. O que nós não podemos ter uma fé imatura de viver em sinal em sinal. Você quer um sinal para poder fazer a obra de Deus. Deus já te chamou, querido. Você não precisa de um sinal para fazer a obra de Deus. Deus já te chamou. Você não precisa orar para fazer a obra de Deus, porque Deus já te chamou para fazer. Eu vou aguardar um anjo e lá na minha casa vestido de branco, verde e amarelo, porque é Copa do Mundo, sabe? Ele vai vir falar comigo.
quando o Brasil estiver jogando para me sinalizar que eu tenho que trabalhar para ir. Para com isso, para com essa imaturidade, se posiciona, se coloca de pé. Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou, Ele vai te capacitar em meio ao processo. Não espere estar preparado, não espere estar sabendo de tudo. Deus vai te preparar, Deus vai te dar entendimento no decorrer do processo. A igreja está aí, diga amém. Amém. Está todo mundo aqui? Amém. Não for arrebatado. O terceiro relato é o que nós lemos aqui. Mas tem mais um relato ainda. Porque Jesus, à medida que vem falando para os fariseus, e perceba que a maneira como Jesus trata com os fariseus é diferente com os seus discípulos. Porque com o fariseu, que eram aqueles que deveriam mostrar o caminho para o povo, Jesus fala assim: o sinal que vocês estão querendo é da condenação. Esse é o sinal que vocês estão esperando. No quarto relato, Jesus agora ele está em Cesareia de Filipe. E ele pergunta novamente, irmãos, olha o processo. Jesus já tinha multiplicado pães e peixes, já tinha dado uma correção dos fariseus, já tinha curado um cego. Olha só o processo de Jesus. Olha só. E aí Jesus agora está em Cesareia de Filipe. E aí então Jesus pergunta assim para os seus discípulos: quem o povo dizes que eu sou? Quem iria se levantar para responder? Pedro. Pedro fala assim: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala assim: está subindo de fase, está melhorando. Ei, Pedro, você está, olha, Pedro, você passou, tirou 10 na prova, Pedro. Foi o Espírito, Pedro, que te revelaste. Isso não vem de vós. Olha, Pedro está aprendendo. Olha, ei, Pedro, eu sabia que você não ia me decepcionar, Pedro. Eu sabia que você não ia me decepcionar. Aí Jesus então fica empolgado com Pedro e começa a falar a respeito da cruz, que os seus dias estavam chegando, que em breve ele se entregaria da cruz. E então sabe o que o mesmo Pedro faz, com o mesmo cenário, depois de ver tudo isso, depois de ouvir Jesus falando que ele tinha levado um like, sabe o que Pedro fala? Não vai não, Senhor. Não vai para a cruz não sobe na cruz não. Sabe o que Jesus fez? Igual o professor Raimundo, viu o salário, ó. Jesus repreende Satanás falando na boca de Pedro. O mesmo Pedro que segundos antes falava pelo Espírito, agora ele emprestava a boca dele para Satanás. O povo, irmãos, Jesus, ou melhor, os discípulos, depois de todo esse histórico, ainda estava, parece que iniciando a andar com Jesus. E todos esses relatos aqui me trazem o entendimento que em algum momento da minha caminhada eu também já fui Pedro, eu também já fui cego, eu também já fui fariseu. Em algum momento da minha caminhada, sabe, eu também já tive esses comportamentos. Mas qual é a questão? O problema não é termos determinados comportamentos, é permanecermos nele, é permanecermos sem mudança. E aí nós precisamos entender que Jesus vai nos levar a Betsaida. O que era Betsaida? Irmãos, Betsaida é uma cidade que era muito conhecida, porque provavelmente 3 dos discípulos tinham nascido ali, ou moravam ali, ou então pescavam ali. Pedro, André e Filipe conheciam muito bem Betsaida. Não existe uma cidade na Bíblia que viu mais milagres do que Betsaida. Sabe qual foi o problema disso? Aquelas pessoas viam milagre, mas não se arrependiam. Aquelas pessoas viam maravilha de Jesus e não tinham mudança de comportamento. Então aquela região era bem conhecida pelos discípulos. Eles estavam em casa, eles sabiam o que acontecia ali.
Porém, Jesus, ele libera em Mateus 11, 21, uma palavra de condenação a Betsaida. Ele fala assim: Betsaida, Corazim, se qualquer outra cidade ou tivesse visto todos os milagres que vocês viram, elas haviam se arrependido. Jesus, ele libera uma palavra de condenação a Betsaida. Fala que aquele lugar ali, que por causa da dureza do coração daquele povo, aquele povo não mudava. Um povo de coração duro e obstinado. Jesus entra na cidade e as pessoas já falam: Jesus, tem um cego aqui, cura ele aí. Viam Jesus como um curandeiro, como um resolvedor de problema. Tem um cego aqui, cura ele, Jesus. Parece comigo às vezes, irmão, você acredita? Às vezes eu estou do mesmo jeito com Jesus. Senhor, resolve o meu problema. Senhor, quando vai chegar a minha resposta? Senhor, quando eu verei o sinal? Senhor, quando eu verei? Jesus falando: Leandro, se outras pessoas tivessem visto todos os milagres que você já viu, eles já teriam se convertido. A mensagem de Jesus para os discípulos, que eles precisavam abrir a mente deles. Jesus, ele passa a mensagem que eles precisavam entender e ter as suas mentes abertas. Jesus, ele quebra um padrão de cura. Ele cura que ele segue em dois estágios, em duas etapas. Por quê? Por quê? Porque era exatamente a situação daqueles discípulos. Jesus estava ensinando e eles não aprendiam. Precisamos estar preparados, queridos, para receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para mim e para você na nossa jornada. Nenhum amém? Amém. Precisamos entender de Deus tudo que Ele tem para nós em nossa jornada. O nosso conformismo só vai ter mudança quando nós entendemos o que Deus tem para nós. A presença de Jesus naquele lugar não era novidade. Jesus já tinha passado muitas vezes por aquele lugar, feito muitos milagres e maravilhas, mas mesmo assim aquilo não mudava o coração do povo. Irmãos, a igreja não pode acostumar com o comodismo. Nós vivemos um tempo de igreja acomodada. Nós vivemos um tempo onde nós estamos na igreja para consumir o louvor, consumir a salinha, consumir os ministérios, consumir a palavra, consumir os milagres. Nós não podemos se conformar com esse tipo de cristianismo, de fé. Nós precisamos subir os degraus. Por isso que nós temos visto a cada dia a rotatividade de pessoas nas igrejas. A pessoa vem aqui na família real hoje, se amanhã ela começa a ouvir o que não lhe agrada, ela vai para outra comunidade B, comunidade C, ela vai lá, como se o Espírito Santo de Deus que age aqui, não agisse lá, e aí ela vai para lá, ela começa a ouvir o que não lhe agrada, ela vai para a comunidade C, aí ela começa a ouvir o que não lhe agrada, vai para a comunidade D. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, o Espírito Santo de Deus, que fala aqui, fala lá. Se Deus vai tratar algo em nós, Ele vai tratar a gente aqui e vai tratar a gente lá, porque o Espírito é o mesmo. Às vezes nós estamos nos movimentando, mas o coração permanece da mesma forma. Nós não podemos ser mercadores de milagres. Na semana passada eu falei a respeito de um tempo que nós vivemos em São Paulo, onde,
Todas as pessoas que passavam na igreja, devido ao Valdomiro Santiago, está naquela fase, milagres, milagres, milagres. Pessoas que passavam para a igreja, falavam, nós estamos indo para a igreja do Valdomiro, nós estamos indo para a igreja do Valdomiro, nós estamos indo para a igreja do Valdomiro. Crente velho já. Crente, sabe, de anos de igreja. Eu vou lá porque lá tem milagre. Eu vou lá na igreja porque lá eu vejo milagre. Irmãos, se milagre salvasse, sabe, como eu falei na semana passada na ministração, não eram apenas 120 que teriam ficado esperando a promessa do Espírito, mas todos aqueles que viram Jesus. O milagre, ele é parte de um processo. Ele não é o fim, ele é o meio. Nós vamos viver milagres na nossa vida, mas não é um milagre que vai nos sustentar a nossa fé. Tem épocas da vida do cristão que nós vamos viver provisões em cima de provisões. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que, sabe, vai chegar, que a gente fala assim, meu Deus, está chegando daqui, está chegando de lá, bênção daqui, Deus abençoa de lá. E tem épocas de escassez. E é o mesmo Deus, é o mesmo cristão. Porém, a maturidade da nossa fé, ela não pode estar fundamentada naquilo que nós recebemos, mas em cima daquele que nós cremos, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo. A igreja não pode se acostumar com a presença de Jesus sem arrependimento. Betsaida estava acostumado com a presença de Jesus e com os milagres, mas o seu coração continuava duro, sem mudança. E Jesus então, ele decide curar o cego, mas antes ele tira o cego de Betsaida, da aldeia. Ele leva o cego para fora, ele movimenta com aquele cego, ele fala, você precisa sair da cidade. Jesus leva ele para fora das portas da cidade para orar por ele. Por que será que Jesus faz isso? Primeiro, Jesus queria tirar ele do cenário que ele estava vivendo, no meio de um monte de pessoas com mente limitada. Jesus tira eles da limitação. Jesus tira ele do local onde ele estava acostumado a estar. Irmãos, quando nós começamos a caminhar com Cristo, Jesus começa a movimentar a nossa vida. Ele começa a tirar-nos dos nossos lugares de conforto. Ele começa a nos tirar de lugares, queridos, que já não mais faz parte para nós. Amizades, locais, sabe, pessoas que nunca têm uma palavra de esperança e de fé para dar. Quando me converti, foi isso que Deus fez comigo. Se eu continuasse no cenário onde eu estava, andando com as mesmas pessoas, a minha fé não teria permanecido. Por quê? Porque as pessoas que estavam naquele momento andando comigo não estavam tendo o mesmo entendimento que eu já estava tendo. Meus olhos já estavam abertos. Eu falei, eu preciso mudar as minhas amizades. Eu preciso começar a ouvir outras coisas. Isso, meu irmão, se aplica não somente para a fé, se aplica para o nosso negócio, se aplica para a nossa, sabe, para a nossa função, nosso emprego. Às vezes nós estamos reclamando do que nós estamos vivendo, mas não nos preparamos para viver o novo. Às vezes nós precisamos fazer um curso, nós precisamos nos preparar para poder viver o novo de Deus. Nós queremos viver o novo sem tomar nenhuma atitude de mudança. Jesus, ele tira aquele cego para fora antes de orar por ele. Jesus vai tirar algumas pessoas para fora do que você está vivendo hoje, para que você entenda que é um novo tempo, exige uma nova mentalidade, para que você viva um novo tempo com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, ele faz algo, irmãos, que nenhuma daquelas pessoas esperava. Jesus cospe no olho do cego. Irmãos, se fosse no dia de hoje,
Se Jesus estivesse presente aqui, em carne, como ele estava, no nosso tempo, no nosso cenário, se Jesus falasse assim, vou cuspir no seu olho para você voltar a enxergar, ia faltar álcool em gel aqui. Alguns milagres que Jesus fez lá atrás, se ele fizesse hoje, se Jesus multiplicasse o pão hoje, como ele multiplicou naquela época, muitas pessoas iam perguntar: esse pão tem glúten? É integral? Que trigo foi usado? Se Jesus, queridos, ele multiplicasse os peixes hoje, o que não ia faltar é pessoas perguntando se era salmão. Não, no japa eu não vou, eu prefiro churrasco. Jesus ele teria ter muito problema para fazer alguns milagres hoje, porque nós estamos muito, irmãos, avançados em dar desculpas. Nós estamos muito avançados, sabe, em colocar alguns empecilhos na forma como Jesus tem que trabalhar. Nós vemos um tempo onde Jesus ele só funciona se ele falar o que nós queremos ouvir ou se ele agir do jeito que nós queremos que ele aja. Se não tiver do nosso jeito, se Jesus não falar o dialeto da minha tribo, ele não é Jesus. A Bíblia precisa ser atualizada. Jesus então ele cospe, ele coloca as suas mãos no olho daquele cego, e aquele cego passa a enxergar parcialmente. Pode ser que você já viveu parcialmente o que Deus tem para você na tua fé. Parece que muitas vezes nós estamos assim, só enxergando parcialmente o que Deus tem para nós. Mas Jesus ele não desiste daquele cego. Ele faz a pergunta: o que você está vendo? Eu estou vendo embaçado. Eu estou vendo pessoas como se fossem árvores. Como que está a sua visão? Como que estão os olhos da sua fé? O que você tem enxergado? Você está na primeira fase ainda da oração de Jesus? No primeiro tempo do jogo com Jesus? Você não vai embora para casa desse jeito. Jesus vai continuar colocando as mãos nos nossos olhos até a nossa mentalidade abrir. A cura, meu irmão, ela foi em duas etapas, porque ela mostrava o raio-x da fé que estavam os seus discípulos. O limite não era o poder de Jesus. Jesus não tinha orado menos aquele dia. Jesus não estava com menos poder aquele dia que ele precisou orar 2 vezes pelo mesmo cego. Jesus queria mostrar que a fé dos seus discípulos estavam igual à circunstância que ele estava vivendo com aquele cego. Limitado, embaçado, sem conseguir enxergar perfeitamente. Mas Jesus então ora novamente. E aquele homem é 100% curado. E então Jesus finaliza para ele falando o seguinte: não volte para dentro da cidade. Não volte para o lugar aonde Deus te tirou. Não volte para o lugar aonde você orou para sair. Não volte. Jesus ele foi expresso no ordenamento para aquele cego: você vai para a sua casa, não volte para aquela cidade. Tem ambientes que não te cabem mais, tem amizades que não te cabem mais, tem atitudes que não te cabem mais, tem palavras que não te cabem mais, tem incredulidade que a fase que você está na tua fé já não lhe cabe mais. Não entre na cidade. Eu queria que você ficasse de pé. O que você tem visto?
você está vendo. Umas lições preciosas desse texto é a respeito do crescimento espiritual no processo da nossa fé. Meu irmão, nós não conseguimos compreender a totalidade do que Deus tem para nós num único culto. É um processo, é uma caminhada. À medida que você vai ouvindo, você vai crendo, você vai amadurecendo, você vai passando de fase. Não tente pular etapas, é um processo. É dia após dia, momento após momento, é entendendo, é conhecendo, é compreendendo o caráter do Deus que nós servimos. O Senhor que nós servimos, Ele não arromba a porta, Ele bate para entrar. Ele não arromba, meu irmão, para entrar. Quem faz isso é o nosso inimigo das nossas almas. O Senhor, Ele bate, e depois que nós abrimos, Ele entra. O nosso Senhor, Ele não arromba o coração de ninguém. Mas se nós tivermos um coração mudado, não como aqueles que moravam em Betsaida, coração duro, sabe, sem mudança de comportamento, mas o Senhor, Ele vai nos amadurecendo no processo da nossa fé. O Pedro que falou: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e segundos depois ele falou: Não vai para a cruz. Não era o mesmo Pedro que depois de ter recebido o Espírito, pregou e 3.000 pessoas se arrependeram e se converteram. Por quê? Porque ele já tinha passado por muitas fases da sua vida. O Pedro que negou Jesus já tinha ficado para trás. O Pedro que falou para ele não subir a cruz já tinha ficado para trás. O Pedro que agora não era mais o Pedro entrão, não era mais o Pedro que saía, sabe, pulando etapas e falando por falar, e sabe, não, agora era o Pedro que estava modificado, transformado pelo Espírito. E é sobre essa oração que eu quero fazer essa manhã com você. Que estágio da tua fé você está? Quantos milagres você já viu? Pode ser que você ainda não tenha visto milagres, mas se você orar, você vai ver. O que você precisa entender, que isso é parte, é meio, não é o final. Isso é apenas um instrumento, uma ferramenta de Deus trabalhar em nós. Outrora éramos cegos, hoje nós enxergamos para a glória a Deus. Outrora, irmãos, nós estávamos no meio do caminho, sentado, mendigando, sem olhar, sabe? Mas quando nós descobrimos que Jesus estava passando por ali, nós começamos a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você nessa manhã, você pode gritar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu estou aqui mendigando no meio do caminho, mas eu tenho certeza que não é isso que o Senhor tem para mim, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor tem para mim é muito além do que aquilo que os meus olhos têm visto nessa manhã. Pai, nós oramos, Senhor. Abre os olhos do nosso coração, Senhor. Não nos deixe com o coração endurecidos dentro de Betsaida, Pai, esperando mais um milagre, esperando mais um sinal, esperando mais uma resposta, mas o nosso coração não muda. Senhor, dê-nos um coração de carne, Pai. Tira o nosso coração endurecido de pedra. Tira, Pai, a nossa mente cauterizada pelo pecado, Senhor Jesus. Por tudo que tem sido ensinado no tempo de hoje, pelas ideologias, Pai, que tem bloqueado a nossa mente, pela ideologia, Pai, que tem nos prendido para crescer como seres humanos melhores. Senhor, nós te pedimos, Pai,
Movimenta, Senhor, movimenta aquilo que está parado em nós. Nós estamos como esses discípulos muitas vezes, Senhor Jesus, no deserto, e ouvindo do Senhor, dá-lhes de comer. Se o Senhor, meu irmão, Ele tem falado para você dar de comer, porque a provisão já está nas suas mãos. O que Ele tem com você já está em você. Deus não vai mandar você fazer algo, você dar algo que ainda você não tem. Ele já está te usando naquilo que Ele já colocou em suas mãos. Pai, faça-nos enxergar, Senhor. Faça-nos entender, Deus, que precisamos de posicionamento. Não podemos voltar novamente para dentro do povoado. Não podemos voltar novamente, Pai, para as nossas limitações. Não podemos voltar novamente, Senhor, no lugar da onde o Senhor nos tirou e nos fez um grande milagre. Um grande milagre. Existe um rio, meu irmão. Existe um rio que ele passa pela nossa vida provocando limpeza, cura, transformação. Jesus, Ele se revela como a água viva. Se você pedir para que o Senhor Ele te limpe, Ele te cure, você sairá daqui hoje liberto, curado, transformado para viver o novo de Deus. E quem crê, diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe, Senhor.